Tome bastante cuidado com o que você leva para dentro da sua casa e com quem você leva para dentro da sua casa. Eu vou ler para vocês aqui agora uma história na Bíblia que fala acerca deste assunto aqui, que muita gente acha que isso é bobagem, que isso é misticismo. Não é. Isso aqui é Bíblia, está na Bíblia. Eu vou te contar aqui uma história agora que você vai entender o porquê eu estou te falando isso aqui. Vamos ler aqui Josué capítulo 6, a partir do versículo 17. O Senhor deu algumas instruções para Josué acerca da conquista de Jericó, e Josué foi instruir ao povo, sobre o que Deus havia lhe falado. E aí ele diz assim no versículo 17: A cidade, porém, com tudo o que nela houver, será anátema ao Senhor. Ou seja, tudo que estava na cidade ali era amaldiçoado. E aí ele diz assim: somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma. Ele diz aqui, não pega nada, porque tudo lá é amaldiçoado, é anátema. Aí ele diz: e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Ele está falando aqui que se os soldados pegassem algo lá da cidade e levassem para dentro do acampamento de Israel, iria tornar o acampamento amaldiçoado, anátema, iria trazer destruição sobre o lugar. Mas o que aconteceu? Vamos ler aqui o versículo 5 do capítulo 7, que diz assim: E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los, eles foram para a guerra, para uma batalha na cidade de Ai. Aí ele diz aqui: E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então o povo de Israel foi lutar contra a cidade de Ai. Eles vinham ganhando as batalhas, porque até então estavam obedecendo aos comandos de Deus exatamente como ele mandou fazer. Só que nesse caso aqui aconteceu algo. O povo perdeu a batalha contra Ai, que era uma cidade menos preparada do que a cidade de Jericó. Era uma cidade menor. Então eles entendiam que seria mais fácil vencer Ai, porque eles venceram Jericó. Imagine Ai, que era um território mais fácil para eles conseguirem vencer. Só que eles perderam a batalha. E olha o que aconteceu. No versículo 10, o Senhor respondeu a Josué: Levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra? Israel pecou. Eles quebraram a minha aliança que lhe ordenei. Tomaram do anátema, furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. E aí Deus falou para Josué que alguém ali havia pecado e tomado as coisas ali daquele lugar, do território, que não era para pegar nada e levar para dentro do acampamento, mas alguém fez isso. E Deus começa a falar com Josué que Israel pecou. Ele disse Israel pecou. Ele não disse Acã pecou, ele disse Israel. E olha o que aconteceu aqui. No versículo 20, Acã respondeu a Josué: Na verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Israel estava vencendo todas as batalhas. Vinham vencendo, mas por causa do pecado, o que aconteceu? Israel perdeu a batalha por causa da desobediência de Acã. Porque Acã pegou um objeto amaldiçoado e levou para dentro do acampamento. E Israel, todo o povo, sofreu a consequência por conta do pecado de um só homem. E aí você vai ler aqui e vai ver que eles foram apedrejados, tiveram a sentença. Eles, seus filhos, filhas, tudo que eles tinham se tornaram ali algo amaldiçoado. Isso aqui é bem interessante, porque a gente, hoje em dia, tem pessoas que pensam que não tem problema, posso pegar qualquer coisa e levar para minha casa porque está abençoado. Tem coisa que é amaldiçoada. E objetos que são amaldiçoados, e se tu pegar e levar aquilo para dentro da tua casa, tu está levando a maldição para dentro da tua casa. Tem pessoas também que são amaldiçoadas porque elas escolheram ser a maldição. Em alguns casos, Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, Porque ela me compartilhou algo e eu fui dar o aconselhamento conforme ela me pediu. O Espírito Santo me direcionou a falar para ela. Eu disse assim para ela: olha, não leva para dentro da tua casa uma pessoa que está amaldiçoada porque ela escolheu uma vida errada, uma vida de pecados. Aí tu vai pegar essa pessoa, levar para dentro da tua casa. Isso vai prejudicar a tua vida, a tua família, vai tirar a tua paz, porque se ela está
andando de modo errado no lugar que ela está, tu acha que dentro da tua casa ela vai se consertar? Então, ore a Deus sobre isso, mas eu trouxe exatamente esse versículo aqui. E eu contei para ela essa história e falei, olha, a Bíblia diz isso. É perigoso tu pegar alguém que escolher uma vida de maldição, de pecado e levar para dentro da tua casa, para dentro da tua família, para entrar na tua intimidade, porque ela está carregada de coisas ruins. Então, consequentemente, ela vai levar coisas ruins para dentro da tua casa. Você precisa estar ciente que você está levando uma maldição para dentro da sua casa. Foi isso que eu falei para ela. E aí o Espírito Santo disse assim para mim, diga a ela que não leve. Eu falei, olha, o Espírito Santo mandou te falar para tu não levar, porque essa pessoa aqui vai levar peso para dentro da tua casa. Então, para quem acha que isso é bobagem, leia aqui depois esse capítulo 6 e 7, que o que aconteceu foi algo bem sério. Eles estavam vencendo as batalhas, mas por conta desse pecado aqui, ter algo ali dentro do acampamento que era amaldiçoado, Israel perdeu a guerra. Ou seja, quem foi prejudicado não foi só Acã e os filhos e a família deles, não. Israel, todo o povo de Israel foi prejudicado por causa disso aqui, por conta de itens amaldiçoados que estavam ali dentro do acampamento. Então, se você tem alguma coisa em casa, ganhou algum presente, alguma coisa de alguém, ou até mesmo quer levar alguém para dentro da tua casa, ore antes. Pergunte ao Senhor, Deus, eu posso ficar com isso aqui que eu ganhei? Posso ficar com esse presente? Eu faço isso. Tudo que eu ganho e até mesmo que eu compro. Eu sempre oro e apresento ao Senhor aquele item, aqueles itens, apresento a Deus, seja uma compra de mercado, seja uma roupa, um sapato, qualquer coisa que eu compro, chegou aqui na porta, da porta mesmo, eu já coloco as mãos e abençoo em nome de Jesus, toda maldição, se porventura foi amaldiçoada em algum momento, que seja quebrada agora em nome de Jesus. E se o Espírito Santo falar para mim, não fica com isso, eu não vou ficar. Quando eu vim de Santa Catarina para cá, eu tinha algumas roupas que eu adquiri, que foi de brechó. Tem uns brechós muito bons lá, tem muita coisa boa, assim, roupas pesadas mesmo, casacos pesados que você compra por um preço bem acessível. Só que antes de eu vir para cá, o Espírito Santo falou assim para mim, não leva muita coisa, se desfaz dessas roupas aqui. E enquanto eu orava, as coisas que ele dizia assim para mim, isso aqui tu pode ficar. Eu ficava, colocava na mala. Outras coisas eu já me desfiz lá e coloquei para doação. Quando eu cheguei aqui, ele disse assim, porque quando eu estava lá, ele disse assim para mim, quando tu chegar lá, eu vou te dizer o que fazer, eu vou te direcionar quando tu chegar lá na Bahia. Então, quando eu cheguei aqui, ele disse para mim, se desfaz de tudo que tu comprou lá. Todas as roupas que tu adquiriu em brechó, pode se desfazer, pode jogar fora. Então, eu me desfiz de tudo, eu não fiquei com nada, absolutamente nada, eu joguei tudo fora, porque foi a direção que ele me deu. E por que ele disse isso? Eu imagino algumas coisas, mas eu não vou falar porque eu não sei se é. Ele não me disse, ele apenas disse, se desfaz de tudo o que tu trouxe de lá, que tu comprou em brechó. Eu me desfiz de tudo. E olha que eu cheguei aqui, eu não tinha quase nada, nem roupa direito, então estou refazendo ainda aos pouquinhos, me organizando, mas assim, eu joguei fora tudo que ele disse que era para eu me desfazer, eu me desfiz. Por quê? Ele sabe o porquê, não cabe a mim perguntar. Tem coisas que ele fala, olha, isso aqui é consagrado, então não fica com isso. E tem coisa que ele só fala assim, não fica com isso, e pronto. Então é muito importante você orar. Ganhou um presente, tu não sabe qual foi a intenção do coração da pessoa, quando ela te deu aquilo. Quando você receber algo de alguém, sempre ore ao Senhor, apresente, para você saber se aquele item deve estar ali ou não. Até mesmo quando você for pegar algo de alguém emprestado, alguém for te emprestar algo, ore a Deus sobre aquilo antes, pergunte a Deus se tu deve fazer, porque você não sabe o que está por trás ali. Às vezes a pessoa te dará algo com a intenção ruim, ela está com algo ruim dentro do coração, só que ela não vai te falar aquilo. E tu pode nem perceber, tu pode não saber, mas Deus, o Espírito de Deus que habita em você, ele vai te mostrar, ele vai te falar, olha, fica com isso, não fica com isso. Então, é muito importante você orar e pedir a Deus direção, para que ele te diga com o que tu deve ficar e com o que tu não deve. Antes eu também achava que isso era bobagem, até que eu comecei a ter algumas experiências e eu passei a entender que não é bobagem, até mesmo coisas que a gente tem em casa, tipo um quadro. Eu já vi um quadro em uma casa de alguém, uma pessoa cristã. O quadro é bem na sala, assim. E quando eu olhei para o quadro,
eu me lembrei de uma visão que eu tive há alguns anos atrás, que foi quando eu tive depressão. Pouco antes de eu começar a ter sintomas de depressão, eu tive uma visão que eu entrava em um lugar que era em outra dimensão, e o lugar era cinza e preto e cheio de fumaça. E eu olhava para os olhos de um demônio, porque aparecia um demônio para mim no sonho. E eu olhava para os olhos dele, não tinha olho, na verdade, tinha um buraco assim, 2 buracos, 2 furos, e ali era como se fosse o olho do demônio. Quando eu olhava para dentro, eu era levada para outro lugar. Através dos olhos, eu olhava e eu entrava no lugar e eu via um lugar cinza, cheio de fumaça assim. A fumaça era cinza e branca e o lugar era cinza e preto, era bem escuro assim. E tinha uma opressão naquele lugar. E alguns anos depois, né, se passaram e eu vi esse quadro na sala da pessoa. Quando eu olhei, gente, para o quadro, eu enxerguei aquele lugar no quadro. Só que o quadro da sala era colorido, mas o lugar que eu vi era cinza e preto. Porém, era como se aquele lugar estivesse a imagem impressa no quadro, só que de um modo camuflado. Então, quando eu olhei para o quadro, eu lembrei. Eu falei, esse quadro aqui não é legal ficar aqui, tem alguma coisa errada. Só que sempre pergunto a Deus se eu posso falar com a pessoa ou não. Quando ele não me autoriza a falar, eu não falo. Então, quando eu olhei para o quadro, eu lembrei daquele lugar. Era como se eu estivesse sendo levada para aquele lugar da visão, por meio do quadro que estava camuflado. Então, gente, nem tudo que tu recebe, que entra na tua casa, nem tudo é bênção. Tem coisa que pode ser amaldiçoada. A pessoa pode ter te dado com a intenção ruim, com a intenção mal. Quantas vezes aconteceu de você pegar algo, adquirir um item, alguma coisa para você, e quando você pega aquele negócio e leva para dentro de casa, parece que tudo começa a dar errado. Você leva alguém para dentro da sua casa, uma pessoa que tu nem conhece, ou até mesmo que tu conhece, e a partir daquele dia que a pessoa entrou na tua casa, passou a frequentar, coisas começaram a desandar. Tu começou a brigar com o marido brigar com a mulher, com os filhos, e começou uma bagunça por conta de pessoas que tu levou para dentro da tua casa, por conta de coisas que tu levou para dentro da tua casa. Então, fica atento quanto a isso, não veja isso como uma bobagem, não torne isso algo irrelevante, tá bom? Então, é isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, porque o Espírito Santo ministrou muito forte essa palavra em meu espírito esse final de semana e eu falei, preciso compartilhar. Tentei gravar no final de semana, mas não deu. Então hoje está aí entregue para você. Que Deus abençoe. Esse vídeo aqui é um alerta, então compartilha com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.